Paz do Senhor Jesus, boa noite, nossa gratidão ao pastor Leandro e Miriam, amém. Ele disse que eu posso continuar, na hora que cansar, manda parar. Quem não estava semana passada, alguns aqui não estavam semana passada, nós iniciamos aí falando da homilética, né? Que é essa arte de pregar. Nós paramos, eu creio que foi ali, para continuar hoje, na página 4, né? No item 3 ali. Alguns termos relacionados com o pregador, com a arte da pregação. Pregador, pregadora, né? Que nós temos hoje, graças a Deus, então, tanto faz. Aqui se faz necessário, então, a gente ler um pouquinho, algum desses termos, então, relacionados. Letra A, prédica. É a prática que, além de instruir o pregador, anuncia verdades religiosas. Todo pregador precisa ter em mente o significado de cada um dos termos, muito relacionados entre si, mas distinto quanto à significação, que é a oratória, a eloquência e a retórica. Então, a oratória é aquela arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. Então, isso aqui faz parte da chamada oratória. O orador, aquela pessoa que vai discursar, que vai falar, Então, essas qualidades aqui, esses detalhes, faz a diferença, vamos dizer, a eficiência ou não, né, da capacidade do orador. Então, a questão da oratória, então, é essa arte de falar bem, falar de forma adequada, que cative. Então, essa é a parte da oratória. A eloquência, depois, que é aquela capacidade de se expressar com desenvoltura e poder de persuasão. Então, a eloquência pode ser desenvolvida na teoria e na prática da oratória. Nela, o dom natural é que se desenvolve. E depois tem, então, a retórica, que é o estudo teórico e prático das regras que desenvolvem e aperfeiçoam o talento natural da palavra, baseando-se na observação e no raciocínio. Então, essas três palavras, oratória e eloquência e retórica, são coisas que faz parte do nosso processo de desenvolvimento. A pessoa pode ter o dom natural já, né? Normalmente é assim, o que a gente chama do chamado de Deus, do dom que Deus dá para a pessoa, para ser alguém que vai estar nessa obra, nessa missão, como pregador, pregadora, enfim, tem um dom natural, aquele dom recebido de Deus. Agora, esses processos que nós colocamos aqui é o nosso lado, que a gente tem que desenvolver. E aí, então, a prática, o estudo, o buscar. Falamos a semana passada, se referindo assim, que nós às vezes nos preocupamos com estas coisas, ainda que a gente tenha a maior e melhor mensagem que o mundo precisa, que é a mensagem do Evangelho, essa grande tarefa e grande missão que temos, eu digo a mais importante, e a gente não se preocupa tanto com esses detalhes, enquanto que as pessoas do mundo, aí citei o exemplo de apresentadores de televisão, que eles estão constantemente fazendo cursos e preparação, né, em todas essas áreas, de oratória, de retórica, de dicção, técnica vocal e todas essas coisas para ter aquela voz e aquela habilidade toda. Então, isso é importante para a gente. Nós, como pentecostais, às vezes temos aquela ideia de espiritualizar tudo. É lógico que entendemos que a unção do Espírito Santo é o principal, vamos dizer assim, é fundamental. Sem isso, a gente não faz nada também. Mas estas coisas auxiliam, porque a gente já viu pessoas muito cheias da graça, mas não sabem se expressar. Tem unção de Deus, mas não sabem transmitir. Então, esse é o que nós precisamos entender dentro dessa área. Então, essas três palavras, oratória, eloquência e retórica, andam juntas, que é, então, essa arte de falar bem em público, de ser convincente, e na retórica é ter bons argumentos, saber organizar essas ideias. Então, você já viu, certamente, dizer, fulano tem uma boa retórica, quer dizer, ele tem um bom vocabulário, ele sabe coordenar, tem uma boa oratória, porque ele sabe aplicar essas coisas. Então, essas três palavras, elas andam juntas. E a eloquência é aquela capacidade que a pessoa tem de ser convincente, de mostrar, enfim. Então, a unção do Espírito, sem dúvida, para nós é fundamental.
mas a gente também não pode descuidar desse outro lado, porque afinal a gente tem que ter essas habilidades para poder transmitir o que temos de bom e de importantíssimo, que é a mensagem da palavra de Deus. Seguindo adiante ali, diz que a homilética, no seu aspecto técnico e prático, atinge 3 elementos que devem ser claramente entendidos: o dom, o conhecimento e a habilidade. Então, o dom ou o talento vem de Deus. O conhecimento é o resultado do estudo concentrado e consciencioso da palavra de Deus. E a habilidade é o aproveitamento do dom e do conhecimento na arte de falar, isto é, na pregação. É o uso do dom para aplicar o conhecimento de maneira eficaz a fim de atingir o objetivo da pregação. Então, a habilidade pode ser desenvolvida pelo uso e pela experiência. Observar o exemplo da pregação de Pedro no dia de Pentecostes, a pregação de Estevão também, antes dele ser apedrejado, e a pregação do apóstolo Paulo lá em Atenas. Das 3 referências aí, nós vamos dar uma olhadinha nessa de Pedro, para nós ver assim, da retórica, de todas essas características. Então, o dom Deus dá. Agora, a gente tem que buscar o conhecimento e a habilidade, desenvolver esse talento. E que certa vez Paulo disse para Timóteo: aviva o dom que está em ti, que foi dado por imposição de mãos. Então, está nele em ativar e avivar esse dom. Observe o seguinte: Deus, quando nos criou, ou quando a gente se converteu ao Evangelho, Deus não podia pegar e já programar a nossa cabecinha e botar tudo que nós precisávamos saber ali dentro? Sabe que Deus não podia fazer isso? Não podia, né? Mas Ele deixou um livro escrito para a gente estudar e quebrar a cabeça para aprender. Então tem que funcionar, tem que esse buscar o conhecimento é dever nosso, para fazer o melhor possível, porque temos a melhor mensagem. Gente, é importante nós dar uma olhada aí, e gostaria que alguém lesse aí para nós então, o exemplo da pregação de Pedro, em Atos 2,14, lê alguns versículos aí. Aí já dá para nós ter uma ideia da habilidade do Pedro. E lembra bem que o apóstolo Pedro era um homem simples, que em outros momentos diz que eram iletrados, isso é, de pouco estudo, pouco conhecimento, mas os líderes judeus da época reconheceram que ele havia andado com Jesus. Aí fez a diferença. Mas observe na pregação que Pedro fez, a primeira pregação no dia de Pentecostes, que ele tinha conhecimento. Ele começou citando desde o profeta Joel, para mostrar que o que estava acontecendo ali era o cumprimento daquela profecia. Aí ele foi citando outros fatos relacionados, citando aquelas profecias até chegar ali, mostrar o cumprimento e ainda mostrar o que está para frente para vir. Então o que Pedro mostrou ali? Que ele tinha um bom conhecimento e soube explanar a visão desde o começo, baseado nas profecias anteriores. Então ele soube explicar muito bem. A mesma coisa aconteceu, não vamos ler porque é bem mais extenso, mas a história do Estevão, o diácono, aquele que foi o primeiro mártir do cristianismo aí na época. Se você for ler 7 de Atos, leia e observe o seguinte, que ele também começou, no momento que ele estava sendo julgado ali e acusado, ele começou a falar e começou a citar desde a origem do povo, desde Abraão, do chamado de Abraão, da escravidão no Egito, da libertação. Estevão foi fazendo uma explanação muito bem colocada e argumentado, que mostrava que ele tinha um pleno conhecimento e sabia expor a palavra. Então ele expôs tudo desde lá da origem, até o momento em que ele disse que ele estava tendo uma visão do Filho de Deus à direita do Pai na glória. Aí se enfureceram e apedrejaram ele. Mas ele expôs com muita habilidade e muito conhecimento até ali. O apóstolo Paulo também, que está citado aí em Atenas, na Grécia, também aqui é muito linda essa passagem, que mostra também toda essa capacidade de Paulo. Tudo bem, Paulo foi o maior destaque da igreja primitiva ali, dos apóstolos, tudo. Tanto ele era filósofo, doutor, poliglota, era um homem de muitas capacidades, sem dúvida. Mas depois que ele teve o encontro com Cristo e toda a vida dele mudada, todos os seus conceitos revistos e passou a ser um grande pregador, o maior da história, lá, sem dúvida. Então, quando ele vai para Atenas, lembrando que a Grécia era o berço dos filósofos, da sabedoria, que até hoje toda a cultura é influenciada pela cultura grega, pelas ideias dos filósofos, tanto da Grécia Antiga, como também da época ali de Jesus para cá, enfim. Então era a terra dos sábios, dos intelectuais.
e Paulo vai para lá. Então você vai ver nesse capítulo 17 de Atos, que Paulo está lá e dizem assim, quem é esse paroleiro, esse conversador que está aí? E daí chamam eles, que doutrina nova é essa que tu está nos trazendo? Que assunto é esse que você está falando? E levam ele para o teatro lá e ele vai expor tudo isso. E ali é que entra a sabedoria de Paulo. Paulo começa dizendo, eu vejo que os senhores são um tanto supersticiosos, têm muitas crenças. Eu passei nos altares, né, que vocês têm a muitos deuses, e vi lá um altar ao Deus desconhecido. Veja a sabedoria de Paulo. Aí Paulo diz assim, é esse Deus desconhecido que vocês honram sem saber quem é dele que eu venho falar para vocês, venho dizer quem é esse Deus. Entende a sabedoria dele? Esse é o Deus único, o Criador dos céus e da terra, tá? E aí foi falando, que enviou o seu filho que morreu na cruz, quando diz que ressuscitou, aí, ressuscitar não. Esse assunto nos interessa, vão te ouvir outro tempo, e abandonaram, não quiseram mais. Mas diz ali em Atos que muitos creram e foram atrás de Paulo e diz, fala mais, e pessoas creram. Então o Evangelho sempre vai fazendo essa separação. Então o que nós vemos de bonito aqui, de técnico, vamos dizer, de sabedoria, foi Paulo saber aproveitar aquele momento, na própria crença deles, para pegar na própria palavra, na própria crença deles, e dizer, o Deus que vocês honram sem conhecer, é esse Deus que eu quero apresentar para vocês. E aí ele faz toda uma pregação em cima disso. Então veja bem que isso tem a ver com isso que nós estamos falando aqui, da prédica, né? A oratória, a eloquência e a retórica. O dom natural, mas aperfeiçoado ou desenvolvido, melhor dizendo, pelo conhecimento e pela habilidade. Então você tem que praticar. Dentro dessa questão da oratória, eu diria assim para vocês que são pregadores e pregadoras, que estão começando, né? Faz o seguinte, hoje a gente tem a facilidade do celular, grava você ministrando alguma coisa e depois assista. E aí acha as suas falhas, seus defeitos, as suas coisas. Eu faço assim, tem algumas coisas que eu corto depois ali, tá? Por quê? Aí você para e pergunta, eu no lugar dos meus ouvintes, quanto tempo ficaria ouvindo esse cara? É uma maneira de você se avaliar e se corrigir. É desenvolver o dom que há em ti. Então, perder a timidez, superar esse negócio meio inibido, às vezes superar essas coisas, superar a timidez, o medo de falar em público. Então, essa é uma das grandes dificuldades que muita gente tem, é o medo de falar em público. Então, bate o nervosismo, bate aquele medo, aquela coisa, então até superar isso. Então, precisa isso tu supera pela prática. E corrigir cacuetes e hábitos estranhos que a gente tem no falar, é isso que eu disse. Então, você gravar a tua ministração e depois você assistir, e daí você vai ver quando tu tem algum sotaque, alguma coisa esquisita que às vezes tem que corrigir. Então, essa parte, vamos dizer, a gente tem unção e tem graça de Deus, mas se a gente não der também uma aperfeiçoada, está se corrigindo, tem várias coisas. Primeiro, a nossa língua portuguesa ela é complicadíssima, né? Então, o que a gente tropeça, mesmo a gente que está acostumado a falar em público há muito tempo, mas o que a gente tropeça em palavras, porque a nossa língua é complicada, combinação verbal, combinação de tempo, combinação de gênero, todas essas coisas, no nosso dia a dia a gente não nota muito, mas às vezes tu tem gente, por exemplo, nós temos ali pessoas que estão tirando doutorado em línguas e outras coisas, professor de faculdade, de português, de outras coisas, então a gente às vezes fica meio assim, está falando, às vezes vem depois a gravação, mas errei aqui, troquei lá, não combinou as coisas. O vocabulário, a gente aumenta o vocabulário, de certa forma, assim, lendo bastante, ajuda nessas coisas. Então, leia bons livros, leia bastante, isso ajuda a aumentar o vocabulário da gente. Por quê? Nessa arte de pregar, termos muito repetitivos, até para escrita, não sei se alguém lembra, nas antigas aulas de português, não sei como é que é hoje, que as professoras mandavam a gente fazer uma redação, e eu que já escrevi 3 livros, a gente tem essa dificuldade de cuidar as
as expressões repetidas. E redundâncias também, né? Mas eu digo assim, palavras repetidas. Por exemplo, pregadores que têm um costume de diz 2, 3 palavras e um glória a Deus, um aleluia. Tinha uma pessoa lá na nossa igreja um tempo atrás que era tão cansativo de ouvir, porque mostra o que? Insegurança, certo? Ou falta de habilidade naquilo que vai falar. Daí cada palavra que ele diz, ele dá um glória a Deus, ou dá um aleluia, dali a pouco diz um glória a Deus, um aleluia na hora errada, né? E o Lázaro morreu, glória a Deus, aleluia. Hã? Eu acho que o cara faz muito isso porque não tem muito assunto. Não, às vezes é o medo de falar em público, a insegurança. Então, quando tu vai praticando e tu vai perdendo, né? Não, mas tem um irmão que é cansativo de ouvir ele, porque todo ele está falando e está pregando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quer dizer, é um hábito que... Ou então é o Né. O Né também. Esse a gente tem que estar se corrigindo, tá? O Né. Então, tem muitas coisas nessa parte aí, e melhorar então o vocabulário, para tu não ficar repetindo muito uma coisa, né? Por exemplo, tu vai fazer um texto, escrever, ou tu vai falar, e tu começa, que eu não podia ilustrar assim hoje, tipo uma coisa assim, a pessoa vai falar assim, eu saí, fechei a porta, cheguei no carro e esqueci da chave, então eu voltei e abri a porta, e depois a porta, tu fica falando porta 4 ou 5 vezes. Então tu tem que ter vocabulário para usar um sinônimo, usar outra coisa, não ficar aquela coisa repetitiva. Então, às vezes na pregação também, tu pega uma coisa, esse sotaque de ficar repetindo, quer dizer, demonstra insegurança, além de enfadar o ouvinte, e uma série de coisas que vai complicando a vida. Então, por isso que ter o dom é o fundamental, mas a pessoa tem essa obrigação de melhorar o conhecimento, de praticar e melhorar a sua maneira de comunicar, porque a boa comunicação é tudo que nós precisamos para poder transmitir, né? Então, porque se o ouvinte ficar cansado, ele não vai absorver a mensagem que está sendo liberada. Enfada, a pessoa perde o interesse em ouvir. Entendeu? Eu até falei da semana passada aqui, no negócio que eu trabalhava, eu participei muito de cursos, treinamentos, é uma área de tecnologia que exige muito, né? Então, seguido eu estava em palestras e cursos e coisas, e aperfeiçoamento, treinamento, tudo, né? Então, tinha pessoas que tu não aguentava muito tempo, dava graças a Deus quando encerrou, e tu não aproveitava nada. E tinha outras pessoas que tu dizia assim, mas já terminou? Para que parou? Continua mais um pouco, né? Porque tem habilidade, tem o que passar, sabe comunicar, aí prende a atenção. E outra das coisas difíceis que a gente precisa é ter aquela habilidade de cativar a atenção das pessoas. Se a gente não consegue isso, a gente não consegue transmitir, né? O que eu falei? A comunicação tem o emissor, o receptor e o meio. Nosso meio é a voz e a mensagem, que é o conteúdo do negócio. Então, se a gente não conseguir ligar essas coisas, tu não consegue manter. Então, entra todas aquelas coisas que eu falei da aparência, da apresentação pessoal, do linguajar, do vocabulário, de toda essa maneira que faz parte desse conjunto. Então, essas coisas que a gente estava falando, às vezes a falta de prática, de experiência, né, de falar em público, claro que a gente está começando, é normal essas coisas, mas tu vai superando pelo treinamento, né? Entendeu? Pelo treinamento, pela prática, tem que ir praticando. Então, uma das maneiras é você gravar e depois te ouvir. Tem o testemunho de um missionário, ele é natural aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Josué Irion. Ele mora nos Estados Unidos. É um missionário que rodou o mundo. Mas ele conta do testemunho dele quando jovem, que saiu aqui do Rio Grande do Sul e foi para Minas Gerais e foi para Jocum fazer o curso da Jocum em Contagem, Minas Gerais. Aí diz ele que ele treinava a pregação da seguinte maneira, que ele descobriu um vizinho lá que tinha uma plantação de melancia, desde lá pegava as melancias e botava em cima e pregava para as melancias. É o jeito que ele treinou, né? Pregava para as melancias. Daí ele brinca e diz, as melancias duras de coração, nunca se converteram. Então assim, pessoal, é praticando que você supera a insegurança e que você vai pegando habilidade, certo? É treinando, não tem outro jeito. E conhecimento, claro, você busca
isso que estamos fazendo, é estudando, lendo, estudando e buscando conhecimento. E é claro que para isso precisa o dom de Deus em primeiro lugar. Agora, o que estamos aqui falando também não é só para pregador, porque tem pessoas que não, eu não tenho dom, não tenho vocação, não vou ser um pregador, não vou ser um pregador. Mas você tem uma mensagem a falar na rua, para o vizinho, para o colega, e você tem que ter habilidade, conhecimento para falar essa palavra, né, essa mensagem, sem ser assim também agressivo, de outras maneiras. Tem uma história, às vezes, mas uma pessoa aqui meio desequilibrada em Taquara, Parobé, uns anos atrás, e daí ele chegou e me contou que estava lá no hospital em Taquara, visitando lá e foi orar para as pessoas e começou a pregar o evangelho para uma mulher lá, e ela estava com a correntinha, com um crucifixo lá no pescoço, e ele meteu a mão e arrancou a corrente do pescoço da mulher. Eu disse, tu tá doido? Era chamar a polícia e ia preso por assalto, o que? Uma corrente de ouro. Quer dizer, pessoa que não sabe, não tem noção de como, na cabeça dele, né, fazer. Então, às vezes a pessoa se torna agressiva até por falta de conhecimento. Tudo. É meio desequilibrado mesmo, né? Mas são os exageros que acontecem por aí. Então, a gente tem uma grande mensagem, a mais importante de todas, temos um dom de Deus, temos uma ordem do Senhor, que ele disse, falei semana passada, né, de Marcos, ele diz, vai e pregue, mas falando de Mateus, ele diz, vai e faça discípulo de todas as nações. Então, cabe a nós se preparar, a cada dia se aperfeiçoar no dom de Deus. Seguindo adiante, então, ali, veja bem, alguns, seguindo aí dentro desses termos relacionados, né? Então, pregar no conceito popular é ralhar, fazer discurso maçador, ou seja, convincente, né? Ou repreensão. No outro sentido, é anunciar sob forma de doutrina, bradar, proclamar e apregoar. São várias palavras que significam o que é pregar. Mas pregar normalmente é aquela palavra forte, convincente, que confronta. E o problema é que hoje, muitas vezes, nós não queremos mensagem que confronte a maneira de vida, né? E aí foge, às vezes, os princípios. Então, pregar tem esse conceito. Agora, algumas palavras pelas quais são traduzidas na Bíblia como pregador, mensageiro, enfim, por diante. A primeira delas está aqui, kerux, que do grego significa heraldo. O que é isso? Um proclamador, um mensageiro, um pregador. Então, esse substantivo significa originalmente o proclamador imbuído de autoridade do seu superior, seja ele rei, governador ou comandante militar, para levar a mensagem oficial aos seus súditos. Então, o pregador do Evangelho tem a autoridade oficial do Espírito Santo para levar a mensagem de Cristo aos súditos do reino de Deus. Lembra que nós falamos dentro da matéria anterior do abismo que a gente tem cultural, literário, regional, enfim. Hoje, a gente tem esses meios modernos de comunicação que dificultam nós entender o que era numa época que não tinha nenhum tipo de meio de comunicação, a não ser a comunicação pessoal. Então, quando os reis, autoridades precisavam passar uma mensagem a alguém, hoje a gente faz pelo WhatsApp, a gente faz pelo rádio, a gente faz pela televisão, hoje, pela internet, vários meios que tu tem hoje para passar uma mensagem para todo mundo. Naquele tempo não tinha absolutamente nada disso, entenda isso. É aquele abismo que nós falamos de tudo. Então tinha a pessoa dessa palavra queru, que seria então o heraldo, o proclamador, que ele tinha que ir pessoalmente. Não tinha carro de som com caixa, com nada, então o camarada tinha que sair. No correio, né? Que era um luxo receber uma carta de alguém. Não, esse era do meu tempo. O WhatsApp era cartinha pelo correio, mandava cartinha para a menina e esperava 20 dias para vir a resposta. Imagina eu no exército, né? Comunicando com os colegas, com os ex-colegas de aula, né? Então era aquela dificuldade. Então, imagina, a pessoa tinha que sair na rua, ir para lá e ele não tinha instrumento nenhum, então por isso que é o heraldo, né? Tem pessoas com esse nome, é o proclamador, aquele que saía gritando e anunciando, dando as ordens. A outra ali, outra palavra que é traduzida assim também, presbeu, no grego, embaixador. Então esse significado é atribuído
aos pregadores do Evangelho, que são embaixadores da parte de Cristo. Então, Paulo deu ênfase a esse título no seu ministério, conforme está aqui em Efésios 6:20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha a coragem para falar como devo falar. 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, Paulo usou bastante essa palavra, embaixador. Então, embaixador, hoje, nos ajuda a entender isso, que o embaixador é aquela pessoa que está num outro país, representando a autoridade. Então, por exemplo, o Brasil tem embaixadores em diversos outros países, eles ouvem lá não o presidente, eles ouvem lá o embaixador. O embaixador é o porta-voz do presidente, fala pelo presidente, responde pela nação lá fora. Vocês sabem se a diferença de embaixador e cônsul? Eu falar, tem o consulado e tem a embaixada. Sabe a diferença dessas coisas? Não? O consulado trata dos casos pessoais. Por exemplo, tu brasileiro está lá em qualquer país aí, seja lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem alguma necessidade, algum problema, documentação, passaporte, alguma coisa que precisa, você vai no consulado. Então, o consulado trata da vida das pessoas do seu país num lugar estrangeiro. Tá? Então, o consulado é disso. Documentação, permissão, essas coisas no consulado. A embaixada, ela representa a autoridade do presidente, da nação, em relações comerciais e governos políticos, essa área. E o consulado é das causas pessoais do cidadão. Deu para entender, mais ou menos? Assim. Então, o embaixada é isso, ele está lá defendendo os interesses da sua nação. Então, essa é a ideia que nós temos aqui. Então, no primeiro ali, o proclamador, aquele que vai levar a mensagem, a autoridade delega a ela essa mensagem, ele tem que levar com fidelidade a ordem, as palavras do rei ou do comandante, enfim. O embaixador é aquele que está lá anunciando ou defendendo as causas da sua nação, né? Representa a autoridade que delegou e enviou para lá. Então, é isso que Paulo está dizendo, nós somos autoridades delegadas como embaixadores do reino de Deus na terra. Então aí veja o peso da responsabilidade que eu falei já desde a semana passada. Nós falamos em nome de Deus, nós falamos a palavra dele, a mensagem dele, que ele nos deu, de vá e anuncie, defenda, fala isso, fale aquilo. Aí pesa a responsabilidade na gente, né? Como falei na questão da profecia do Jeremias, aí do profeta, que diz, assim disse o Senhor, quando o Senhor não falou. Então nós temos que ser muito fiéis em falar e defender e levar aquilo que realmente estamos autorizados a falar. Para isso precisamos de todo o conhecimento da Bíblia, de buscar e entender a nossa missão e a nossa mensagem, de ser fiel a isso, porque nós somos embaixadores, ou seja, autoridade delegada por Deus para defender as causas do reino de Deus aqui na terra, né? E levar e proclamar a verdade. A outra palavra é querisso, no grego significa o anunciador, na qualidade também de arauto. Então a palavra sempre com o sentido de pregar, em Mateus 10:7, indo pregai, é essa palavra aí. Depois tem dialegomai, outra palavra, outro vocábulo grego, que quer dizer o discorrer, raciocinar, discutir, implica mais em argumentar a boa nova, com o sentido de defendê-la contra os adversários. Foi o caso também do apóstolo Paulo, que citamos antes aí. Então eles convocaram Paulo e foram discutir o assunto. Então esse é esse outro termo apresentado aí. Depois tem laléu, que é um verbo grego que significa simplesmente falar a palavra ou pregar. Então, são várias palavras do grego traduzido para o português, mas todas com o mesmo sentido. Pregador, anunciador, alguém que discute, defende o assunto, que representa o reino, o embaixador, são várias palavras. Depois aqui a próxima, que é oikonomos, do grego, é despenseiro. É de onde vem também a palavra econômo. E o que é o despenseiro, que é traduzido? É aquele que trata, então, dos assuntos domésticos. É um mordomo. Então esse é o pregador, é o dispenseiro dos mistérios de Cristo, segundo a palavra de Paulo. Então significa o quê? Que você é o administrador dos bens espirituais, da dispensa do Pai. Você vai lá, tira o melhor da dispensa para servir o povo. Está entendendo?
que é o dispenseiro. Então esse é o sentido. Então aí pesa nos nossos ombros essa responsabilidade de você, então, administrar as coisas que o Pai largou na nossa mão. E você tem que buscar e tirar sempre o melhor dessa dispensa para servir o povo, para administrar. Então veja que todos esses argumentos, todas as palavras, acho que ela enriquece, esse é o objetivo, enriquecer o nosso entendimento do que é ser um ministro de Cristo. O que é ser um pregador? O que é ser igreja do Senhor na terra? Tem todo esse peso dessa missão nos ombros e o dever de crescer em conhecimento, experiência, intimidade com Deus, porque você precisa entender, eu disse outra vez aqui, já repeti, que mais importante do que você decorar, é bom, lógico, mas mais importante do que decorar a Bíblia, o versículo, é você entender a Bíblia. Você entender o coração de Deus, o propósito, a vontade, o que nos está revelado. É isso que nós temos que levar para as pessoas. Tem um exemplo que ilustra bem, que é na vida de Davi. Diz que o rei Davi estava, parece que era a caverna de Adulão, nos montes lá, que ele estava escondido. E diz que ele suspirou de saudade de Jerusalém e diz: quem me dera beber da água do poço que está lá na entrada de Jerusalém. Diz que alguns soldados que viram aquilo, ouviram Davi dizer aquilo, eles não fizeram nada, eles simplesmente saíram pelo meio do acampamento do inimigo, foram até lá, tomaram água e trouxeram para o rei. Quando trouxeram, o rei disse: como eu vou beber água daqueles que arriscaram o sangue e a vida, isso que ele derramou como oferta ao Senhor. O que nós vemos aqui? O súdito, o soldado que estava afinado com o sentimento do rei, do coração do rei. Quando disse: eu desejo isso, eles foram e fizeram. Então esse é o nosso dever como igreja e como proclamador do Evangelho, entender o coração de Deus, aquilo que nos está revelado e revelando a cada dia, para a gente cumprir a nossa missão cada vez mais eficiente. Então veja bem que falar de homilética tem tudo isso, gente. Não é só algumas regrinhas de postura, como nós estamos falando, mas tem a ver com a missão e com a mensagem que temos. Tem a ver com tudo isso. Então, para isso que essas técnicas, alguma coisa que a gente está falando aqui, é importante. A nossa comunicação, a nossa mensagem, a comunicação que temos a levar, essa mensagem, tem todo esse conjunto que faz parte da comunicação. De voz, de aparência, de maneira de ser, de falar, de tudo isso. Ela faz parte desse conjunto. Seguindo adiante ali, então, mudando um pouquinho do assunto, cultivo indispensáveis ao pregador ou pregadora. Algumas coisas importantes. Então, o pregador deve cultivar uma personalidade moldada na palavra de Deus. Veja o conselho de Paulo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, ou doutrina, conforme a tradução, a Bíblia que você tiver. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então veja bem, Timóteo era um jovem obreiro. Na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo ganhou ele. Ele disse que o pai dele era grego, mas a mãe dele era judia. Então ele era ensinado pela mãe na lei judaica, no judaísmo. Mas na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo ganhou ele, e na segunda viagem que Paulo foi, já achou ele pregando o Evangelho. Aí Paulo convida ele e leva ele para a missão com ele. Depois, mais tarde, Paulo deixou ele encarregado da igreja de Éfeso. Então Timóteo era um jovem, e quem Paulo chama de meu filho na fé, então se tornou esse pregador e um homem, um grande companheiro de Paulo. E Paulo tinha todo esse carinho que chamava ele de filho. E aí então Paulo aconselha ele dizendo: tenha cuidado de ti mesmo. Primeiro coisa, tenha cuidado de ti mesmo. E depois dos outros. O problema é que às vezes a gente faz, a gente cuida mais dos outros, às vezes esquece da gente. E é errado, tá bom? Então ele diz: cuida de ti, tenha cuidado de ti mesmo, do teu ensino. Veja bem que exatamente ao contrário do que o Jesus disse dos líderes judaicos, fariseus da época dele. Jesus disse para os seus discípulos: faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Em outras palavras, foi bem isso. Estão lembrados disso? Que Jesus disse para eles: olha, façam, mas não procedam da maneira deles. Então, traduzindo para a nossa versão, é assim: faça o que eles digam, mas não faça o que eles fazem. Agora aqui Paulo diz ao contrário para Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo, do teu ensino, da tua doutrina,
Porque fazendo assim, você vai se salvar a ti e vai salvar a quem te ouve. Quer dizer, tu tem que ser o exemplo, em outras palavras. Então, tenha cuidado daquilo que tu ensina, viva aquilo que tu ensina, assim tu te salva e salva aqueles que te ouvem. Então, vamos lá. Primeiro, item 1, o cultivo físico do pregador. Gente, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Por quê? Veja bem, o pregador não pode descuidar-se da sua saúde. Há 3 fatores indispensáveis para o cultivo físico: alimentação adequada, exercício físico, descanso suficiente. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. 2 Coríntios 3, 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Tessalonicenses. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Necessário dizer alguma coisa? Você sabe, quando a gente lê essas palavras, e muita gente ouviu, você é templo do Espírito, a gente tem em mente apenas vício, álcool, droga, porque é destrutivo, ou se fala de adultério, e a gente esquece de outras coisas. Agora, pouco tempo atrás, um ano e pouco atrás, faleceu uma pessoa, diz que o pastor, conversando com alguns irmãos, disse assim: irmãos, não é só a doença que mata, o garfo também mata. Que o pastor disse para os obreiros lá, né? Não foi da cerimônia. São, vamos dizer, as coisas que a gente pensa às vezes que é só o vício do álcool, da bebida, que faz mal. Não é. Então, observe bem, Paulo diz que nós somos templo do Espírito, o Espírito habita em nós, não somos donos de nós mesmos, mas este outro versículo aqui é muito forte. Ele diz: se alguém destruir o templo do Espírito, que é o vosso corpo, Deus o destruirá. Isso é muito forte. E Deus não exige de nós coisa que está além de limites que Ele mesmo pôs em nós. Por exemplo, se eu preciso dormir 6 a 7 horas, ou até 8, que seria o normal, mas a vida hoje não nos permite dormir tanto, mas se Deus pôs em nós esse limite, e segundo a própria ciência hoje prova que essas boas horas de um bom sono é a hora que a tua mente recicla muita coisa, assimila e organiza todas as informações do dia inteiro. Que observe bem, organiza o arquivo, falando de grosso modo, não sou nem especialista em psicologia nessas áreas, mas algumas coisas que a gente lê, que a gente ouve desses especialistas. Ele dá o teu cérebro, enquanto você dorme, tua parte consciente dorme, descansa, mas o teu subconsciente faz essa reciclagem, a organização dos arquivos, põe tudo em ordem e te ajeita, e no outro dia você tem a tua mente organizada. Teu cérebro ativo, tu descansou, as energias foram repostas, e tudo isso, o sono traz inúmeros benefícios. Por que nós temos pessoas cansadas, irritadas, com um monte de problema no dia a dia? Você acha que um líder desse vai cuidar bem da igreja? Eu conheço pastores assim que tu tem que passar de longe, porque os camaradas estão tão esgotados, tão estressados com tudo, que em vez de estar fazendo uma boa obra, estão fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque não tem uma cabeça descansada, não tem uma capacidade depois de pensar, de raciocinar, porque não dorme, não repõe, não se reorganiza e está cheio. Então, em vez de estar fazendo a obra, está mais prejudicando e ferindo pessoas do que fazendo uma coisa bem feita. É só nós também trazer um pouco assim para o nosso dia a dia. Se a gente está cansado, estressado, não faz nada direito. Não consegue fazer nada direito da vida. Aí vai atender o povo. Vai atender povo, vai administrar, mas aqui com a vida virada no avesso, né? Não tem como. Então, esse cuidado, quando fala aqui o cultivo físico, é esse conjunto que nós somos: corpo, alma e espírito, que Paulo fala aqui. Então, nós somos templo. Santo significa separado. A palavra santo é exatamente o significado: separado, mas não para por aí, e consagrado ou dedicado a Deus.
Então, se você observar desde as simbologias proféticas do Antigo Testamento, quando eles pegavam até mesmo um objeto que era consagrado, santificado ao Senhor, tem aquela história do rei Beltesazar, né, da Babilônia, né, que quando ele tomou os vasos sagrados, que o pai dele, diz que não era pai, que na verdade era avô, sei lá, quando dominou lá Judá e levou todos os cativos, aquela história toda, foram tudo para a Babilônia escravos, eles levou todos os utensílios do templo, vasos, taças e coisas sagradas, né? Então o consagrado ou santificado é aquilo, é separado e dedicado a Deus. Então é para uso exclusivo daquilo. Aí o que acontece? Quando o cara fez aquela festa lá e resolveu abusar e beber e fazer toda aquela farra, aquela orgia, como eram os impérios antigos, com os vasos sagrados, apareceu a mão do anjo de Deus lá escrevendo a sentença do fim do reinado dele na parede lá, né? Então veja bem, o que Paulo está dizendo aqui é esse princípio: nós somos templos do Espírito santificado, ou seja, fomos tirados, que essa é uma dos significados da palavra igreja, chamados para fora. A palavra eclésia, lá também do grego, né, significa isso, aqueles que foram chamados para fora. Isso é santidade. Você foi separado, mas não só separado do mundo, você foi dedicado ou consagrado a Deus. Então não pode ser usado para outra coisa. Eu vi um pregador, se o crente é estragado, ele não serve mais para o mundo. Se ele não serve mais para Deus, lá para o mundo, muito bem, ele não presta mais. Né? Brincadeira, mas certas ilustrações. Mas aí entra também um pouco, aí a gente começa a entender um pouco mais essa profundidade, porque ser separado, quando acontece aquela situação que foi falada na aula passada, né? Quando as pessoas do mundo esperam ver em nós melhor, uma atitude diferente. Coisa que eles não têm. Exatamente. E quando eles vê o mesmo defeito, às vezes pior, na vida do crente, eles ficam tão desiludidos. Então, na verdade, não é uma acusação, uma mera murmuração, é uma decepção. Eles esperavam ver algo melhor, não vê. Então, Paulo, quando coloca aqui que nós somos morada do Espírito, somos templo santo do Senhor, quer dizer, separado e dedicado para Deus, então nós temos que ter um zelo e um cuidado com esse corpo, e aí entra todo esse cuidado, né? Então se fala de aparência, de vestimenta, mas fala também da saúde mental, física. Nós temos que cuidar de tudo isso, gente. Porque a mensagem de Deus, ela vem de Deus, a Bíblia, uma mensagem inspirada, ela vem pura da parte de Deus. Mas ao passar pela nossa mente, ela passa pelo filtro do nosso pensamento, a nossa mente, as nossas emoções. Se a gente está irritado e incomodado, está doente da alma, está ferido, a gente pode pegar a mensagem de Deus e fazer um desastre dela em vez de uma bênção. Em vez de pregar para abençoar, prega para amaldiçoar, né? Entendeu? Por que o Jonas, quando foi mandado pregar lá em Nínive, ele não queria? Porque ele sabia que aquele povo era mau, sanguinário e difícil. Então, mesmo depois de passar pela baleia, ele foi pregar, mas pregou e acampou fora da cidade, esperando ver a destruição da cidade. E quando Deus perdoou e revogou a sentença, ele se decepcionou. Viu? Um pregador que prega esperando a maldição acontecer, entendeu? Então mostrava o quê? Aí Deus deu aquela lição do pezinho da ramada, da boboreira, que ele tinha crescido, feito a sombra, que ele estava acampado na sombra ali. Deus mandou uma praguinha de noite e a sombra dele acabou seca. Aí Deus dá a lição para ele, né? Tu ficou indignado por causa disso? Como é que eu não vou compadecer de centenas de pessoas que não sabem discernir entre o seu direito e a sua esquerda? Até hoje tem gente que não sabe discernir a direita e a esquerda. Fazer o quê? É interessante, né? Então o que fazer? Essa é a verdade. Então nós temos que ter saúde física e saúde mental. Cuida disso tudo, porque nós temos uma grande missão. Somos templo e habitação do Espírito. Claro que às vezes a gente sabe que a vida aí tem, às vezes a pessoa tem problemas de saúde, problemas hereditários, sabe que tem muitas doenças hoje genéticas, né, hereditária, e às vezes a pessoa não tem como escapar disso, sofre com isso, né? Então, depende de milagre de Deus e outras coisas, mas tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para manter, isso aí vamos manter, tá certo? Que é importante fazer um certo esforço. Aquilo que está além de nós, fé em Deus, que Deus nos ajuda, tá certo? Mas aquilo que podemos, vamos fazer, porque temos uma mensagem importantíssima e as pessoas
tem que ver. Observe que a mensagem não é só o que falamos. Se tu olhar para o Antigo Testamento, a vida do profeta era uma mensagem. Tem o caso do Oséias, que o Senhor mandou ele tomar uma mulher prostituta como esposa. E ela voltava para o mundão lá e Deus dizia, vai lá e traz ela. Então observe que a vida dele era uma mensagem para Israel. O povo olhava e se escandalizava com a situação do profeta e da esposa, e Deus diz assim, Israel é assim comigo, representado na esposa do profeta. Então vê que a mensagem, a vida dele era uma mensagem também. Então nós precisamos entender que a nossa mensagem que levamos não é só o que pregamos, não é só o que falamos. A nossa vida é uma mensagem, as pessoas olham para isso e faz parte disso. Então por isso é tão importante essa parte que Paulo fala aqui, que nós somos templo, morada do Espírito Santo, templo santo do Senhor, e que temos que ter esse cuidado. E observe o que ele diz aqui, em 1 Tessalonicenses, o último versículo aí. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito e alma e corpo. Então veja bem, espírito, alma e corpo. Se ele diz que tem que ser santificado espírito, alma e corpo, então é porque existe pecado nessas três áreas. Então, pecados no espírito, aquele pecado que tem a ver com a crença, com a religiosidade. Então, por exemplo, pecado por idolatria, por outros deuses, que é um pecado no espírito, porque nós temos que, em espírito, nossa comunicação com Deus, e quando usamos isso para outros espíritos, então está num pecado de espírito. Quando nós temos alguma coisa ligada a emoções, sentimentos, nós temos um pecado na alma. E quando temos descuido com o nosso corpo, com vícios, com maus hábitos, com tanta coisa, nós estamos tendo um pecado no corpo, na carne. Então Paulo diz, vosso corpo, alma e espírito sejam santificados. E pecado no corpo, ou pecado na carne, como diz, nas igrejas, quando se fala isso, a primeira coisa que pensam, a área sexual. Claro que tem muito pecado nessa área, mas é todos esses cuidados com o corpo. Agora, que essa área é uma das piores, hoje é. Observe o seguinte, para quem tem, e nós tivemos 3 filhas, graças a Deus, estão tudo maduras. Mas na vida de adolescente, vai numa loja ver se você acha uma roupa decente para uma menina adolescente hoje. Vai ver se tu acha. Quem são os lançadores de moda? Quem são os estilistas? Já prestou atenção para ver? E observe o seguinte, que tudo quanto é evento de moda, ou mesmo numa loja que você chega, o que a vendedora lá vai te dizer? Ó, essa roupa aqui realça o seu corpo, realça isso, realça aquilo, e vai citando, né? O que é se realçar? Sensualidade. Então todos os lançadores de moda hoje, eles buscam cada vez mais explorar sensualidade, em todo sentido. E aí, gente, algumas pessoas hoje estão tão habituadas a isso e relativizando tudo, que eles dizem que não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Está dizendo claramente que nosso corpo é templo do Espírito. Mas a sensualidade existe para marido e mulher. Para marido e mulher não tem limite lá, sua intimidade, sua sensualidade, não tem limite, tem toda a liberdade, o casal. Mas no dia a dia, na rua, aqui e ali, não tem que estar realçando, né? A juventude é a época mais linda da vida, mas a própria Bíblia diz que a juventude murcha como a flor da erva, logo passa, certo? E faz parte da fase da juventude, ninguém ia namorar, casar, se não achasse bonito, não achasse atraente, até aí tudo normal. Mas quando diz assim, tem que realçar, tem que mostrar, como algum diz, é bonito, tem que mostrar, é a filosofia de fora, né? Aí tu já está indo para uma área de pecado, porque você está estimulando o pecado, ou alimentando a vaidade. E observe que isso é tão terrível, que essas redes sociais de hoje, pessoas que a gente conhece, né? Tu olha uma foto da pessoa nas redes sociais, parece que está 20 anos mais jovem, com esses filtros, com essas coisas, né? Aí a gente que conhece a pessoa, ela não tem toda essa beleza mais, né? Mas todo mundo quer se expor, quer chamar atenção de alguma maneira. E aí é onde eu digo sempre, o exterior revela o interior da pessoa. A pregação dela, ela fala, deu até uma polêmica, né? Porque ela fala contra o cropped, que é aquela... Porque ela fala, ela diz assim, gente, as pessoas acham que eu falo sem saber, mas eu sou formada no estudo da moda. Ela é formada nessa área.
Sim. E ela é formada nessa área. Então ela fala que quando eles lançam essas roupas, exatamente o único propósito é uma doutrinação da exposição. Sim. Eu falei há pouco numa reunião nossa, e eu usei esse termo na hora, creio que foi Deus que me deu, né? Com certeza. Peguei essa palavra que fala, acho que falei que semana passada, né? De Mateus ali, 28, 19, 20, que ele disse, vá a todas as ações e faça discípulo. Então eu disse, olha, em vez de nós hoje estar discipulando o mundo, se nós prestar bem atenção, o mundo está entrando e discipulando muitos da igreja. Então teve gente que se ofendeu, né? Mas está sendo a verdade. Então isso aí é uma das maneiras. Não é só aquele falso pregador que às vezes está nos púlpitos pregando heresia, mas é também que esse modo de vida que está entrando. E daí essa polêmica, eu li alguma coisa, quando ela declarou isso, exatamente umas começaram a criticar, umas que se dizem crente, dizendo isso não tem nada a ver. E aí que é o problema, quando nós olhamos para esse tipo de coisa, não tem nada a ver. Quando toda a moda é lançada com esse intuito. Aí as pessoas perguntam, então eu vou voltar ao século passado, usar aqueles roupão, não sei o quê. Não, gente. Ou então tem que pôr uma moda, como foi, vamos dizer, de certa forma, um erro, mas que no passado foi uma maneira de corrigir um pouco, é impor uma moda. É que é impossível. Aí as pessoas perguntam, mas então, qual é que é? Princípios bíblicos é o seguinte, observe que a Bíblia sempre é de centro, equilíbrio, nem um extremo nem outro. Tanto é popular aquela palavra que a gente costuma, esse provérbio popular, os extremos são perigosos, claro. Então evita extremo. O que é o correto? Decência, pudor, modéstia, essas coisas, nada de coisa chocante, extravagante, que demonstra vaidade ou que faz um apelo ao pecado ou um incentivo ao pecado. Qualquer coisa que realça, como é o termo que eles usam na moda e tudo mais, isso vai realçar seu corpo, sua sensualidade, isso e aquilo. Mas qual é a finalidade? Entendeu? Então, que tipo de mensagem nós queremos passar? Então, a maneira que a pessoa veste é uma mensagem que ela transmite também. Entendeu? Então, tudo isso... Nos últimos dias, a sensualidade vai quase tomar conta. Tem tomado, né? Tu vê em cima do altar, dentro da igreja, é uma luta, né? Tanto Sim. dos ministros como das mulheres mesmo, dos homens. Uhum. Uns que usam umas calças apertadinhas, mostrando outros documentos. Tem mulher com decote, saia, que é terrível. É o que eu digo, é os extremos, né? Então, se nós olhar para o princípio, sempre é pudor, modéstia e decência. Só que algumas pessoas já perderam a noção disso, né? É a história do nada a ver. Quando a mulher falou isso, não tem nada a ver isso. Como não tem nada a ver? Está expondo, se mostrando de uma maneira exagerada, claro que tem tudo a ver sim, né? A pessoa pode não estar percebendo, mas... E hoje vocês sabem, a gente sai na rua, nos lugares por aí, é terrível, gente, é terrível. E isso está influenciando dentro da igreja, as pessoas estão se acostumando dizendo, não tem nada a ver. Vai na loja e não consegue achar uma roupa decente, porque a moda é lançada desse jeito. Então, quando nós olhamos que Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado do teu corpo, é templo do Espírito, não destrua esse corpo, senão o Senhor te destrói, quer dizer, as consequências vêm dos erros, toda essa falta de cuidado com o corpo. Então, como é que essas coisas não têm nada a ver? Tem tudo a ver, sim. E aí, senão nós vamos cair no erro dos fariseus do dia de Jesus, que Jesus faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Quer dizer, nós com a boca pregamos uma coisa, mas com a vida fazemos outra. É hipocrisia, né? Sinônimo de fariseu, que virou sinônimo de fariseu, hipocrisia. Então aí é o tipo de coisa. Que mensagem é essa? Que autoridade há nisso daí? Aí falha toda a nossa mensagem. Então, gente, tem tudo a ver essa área. Então, não é só vício, álcool, droga, que tem a ver aí, tá? É toda a nossa maneira de ser. Então, buscar equilíbrio em Deus, né? E aguentar, aí resistir à situação, porque realmente tem estado difícil. Esses hábitos todos estão entrando para dentro da igreja, muita gente se corrompendo, e o problema é o seguinte, que tem hoje essa variedade de igrejas, ministérios e tudo, e tem aqueles que acolhem os rebeldes. O camarada não quer se submeter aqui, não quer se submeter lá ou aqui, daí tem um lá, não, aqui você pode. Aqui você pode. Quer dizer, vem como está e continua do mesmo jeito. Não há transformação, não há mudança. E o evangelho é mudança. Então, gente, cultivo físico de nosso está
a ver com tudo isso, certo? Tudo isso aí. Depois, o cultivo espiritual, claro, fundamental, extremo, importantíssimo, né? O que é esse cultivo espiritual? Trataremos da importância de alguns desses requisitos espirituais e morais que os pregadores cristãos devem possuir. Primeiro, piedade. Ajudando aí no vocabulário, vamos falar aqui de piedade, o contrário é impiedade. Prefixo in aí, contrário, né? Piedade ou impiedade. Então, aqui dá para a gente entender as duas palavras. O que é piedade? A palavra que vem do latim, pietate, que significa devoção, amor e respeito pelas coisas religiosas, santa, divina, sagrada, enfim. Então, significa devoção, amor, respeito. Então, quando ele fala do ímpio, é a pessoa que não tem essas coisas, é o contrário disso. Então, é muito comum a gente falar, o ímpio, a gente diz, o que é o ímpio? O descrente. Não é só o descrente, é aquela pessoa que não tem amor, nem respeito, nem consideração, nem reverência com as coisas sagradas ou santas, uma pessoa ímpia, contrário do piedoso. Então, piedade é isso. Então, ser piedoso é isso. Judas 1:23. E salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia com temor, abominando até a túnica manchada da carne. Alguma tradução diz roupa, até a roupa manchada da carne. Como é que nós vamos dizer que a nossa maneira de vestir não tem nada a ver? Alguns, não, essa palavra aqui é figurada, aqui roupa manchada da carne, as obras, os atos da pessoa. Eu creio que não é só isso que Judas estava falando. Esse Judas aqui não é o Iscariote, tá? O irmão de Jesus. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus, tá? Que escreveu essa carta. Então observe bem, se ele diz para aborrecer até a roupa manchada do pecado, manchada da carne, que roupa é essa manchada da carne? O que tem a ver isso? Talvez a roupa é roupa. Paulo diz que tudo perece pelo uso e acaba aqui mesmo. Sim, mas a maneira que nós nos apresentamos, a maneira que andamos, é algo que é feito para o pecado, é o que ele está dizendo. Aborrece até a roupa que tem a mancha do pecado. Tira isso também. Então veja bem que é importante, sim. 2 Pedro, e por isso mesmo, vos empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se em vós houver e abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, isso aqui dá muitas e muitas horas de pregação, se nós for pegar só esse versículo do Pedro aqui, tá? Observe bem a lista de coisas que ele coloca aqui que deve ter na vida da igreja, do pregador, enfim, nessa diligência que é o cuidado com as coisas, os menores detalhes, né? Então acrescente isso, a fé, a virtude, a ciência, a sabedoria, o conhecimento das coisas de Deus, certo? Então, tudo isso requer de nós um esforço, gente. Requer de nós uma dedicação assídua, sistemática em buscar, aprender, se aprofundar, se aperfeiçoar. É um trabalho constante. Então, assim, que eu digo sempre, eu ouvi de um sábio, um dos pregadores mais antigos, Gesiel Gomes, e ele disse assim, você tem que ter a igreja equilibrada. Nós somos pentecostais, precisamos daquele avivamento, daquele mover pentecostal, daquele assoprar das cinzas que o Espírito traz, esse mover de Deus. A gente precisa, isso é vida para a igreja. Mas nós temos que equilibrar a igreja dentro da doutrina, do ensino sistemático da palavra, porque esta é a firmeza, é o pão, é o alimento diário que vai segurar a pessoa nas horas complicadas, nas horas difíceis que vem. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. E o que é que vai segurar e manter a pessoa no caminho? É um bom ensinamento, um bom conhecimento bíblico. Então a igreja tem que se equilibrar nessas coisas. Então a piedade é isso, amor, respeito, devoção às coisas santas, sagradas, às coisas divinas, à religião. Devoção, o pregador que leva a sério sua missão de mensageiro de boas novas, tudo isso que já falamos, né? Coloque-se à disposição de Deus e do seu Espírito. Ele é controlado e dirigido por Deus. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir as cobiças da carne.
Então, andar no Espírito é andar de acordo com a palavra de Deus, conduzido pelo Senhor. Oração. No cultivo da espiritualidade, a oração é um ponto de partida e a chave mestra. Está a ordem aí. Sinceridade. Sua pregação deve refletir a verdade contida na sua alma. Nisso está a autoridade. O próprio Jesus disse que ele tinha essa autoridade porque ele fazia tudo o que o Pai lhe mandava. Humildade. Outra qualidade moral e espiritual indispensável à personalidade do pregador é, então, a humildade. A fama e a vanglória tentam o pregador. Após o sucesso, chega a tentação. Isso é comum, certo? Pessoa, no momento de euforia, de uma grande vitória, de uma grande conquista, comete um grande erro. Aconteceu na vida dos grandes homens da história também, tá? Salomão, Davi, enfim. Otimismo. O pregador deve encarar a vida sempre de modo positivo, baseado na fé. Essa palavra de Abacuque é muito conhecida, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu digo assim, gente, ser otimista, ser positivo, eu digo, a fé é algo positivo. Mas esse positivismo e afirmações positivas que o mundo prega aí fora, isso aí não é fé, certo? É o contrário. Força da mente, força das palavras, essa coisa é balela. Agora, a fé é algo positivo. Quando tu tem fé em Deus, tu crê no impossível. Porém, a fé não é uma coisa irracional. Ela é baseada na palavra e baseada em alguma coisa que Deus te direciona. Então é diferente. Nós temos muita gente que, em nome de uma suposta fé, se endivida, não consegue pagar, promete e não cumpre, porque diz, porque eu tenho fé, porque vai dar certo e vai fazendo as coisas levianamente. Não. A fé verdadeira, positiva, que vemos aqui, é aquela fé orientada por Deus, que tu sente tu percebe uma direção, uma revelação de Deus, uma orientação divina, parece impossível aos nossos olhos, mas tu tem um direcionamento divino. Então a fé, ela é inteligente, ela não é uma coisa assim, sem fundamento, tá certo? Ela tem um fundamento na palavra, ela tem um fundamento de um direcionamento de Deus, e aí as coisas acontecem. Então não é também essa coisa leviana que as pessoas falam. Hoje também as pessoas confundem muito. Agora essa semana eu estava visitando um pastor nosso aqui, semana passada, e ele me falou um exemplo de uma família da igreja, que chegou e disse que ia mudar para Santa Catarina, e a irmã, ainda tomou a frente, e disse, não, pastor, Deus falou comigo. Isso já aconteceu até comigo, né? Pessoas chegar para mim, pessoas da igreja, pastor, Deus falou comigo. Então tá, amém. O senhor não vai dizer nada, mas se Deus falou contigo, quem sou eu para dizer o contrário? A pessoa já chega dizendo, Deus falou comigo, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, amém, então vai. O senhor não vai dizer nada? Vou dizer o quê? Quem sou eu para contrariar Deus? Então esse pastor estava me contando que essa família chegou, e nós estamos indo para Santa Catarina, não sei o quê, e a irmã, não, pastor, Deus falou comigo. Pastor, Deus tem certeza? Sim, pastor, Deus falou comigo, tá? Amém. Então, Deus abençoe e vai. Passaram 3 meses, voltaram quebrado, estão até nem indo na igreja, estão tristes, não sei o quê. Quer dizer, Deus mudou de ideia tão rápido. Então é muito comum esses erros das pessoas dizer esse tipo de coisa, né? Então é fé? Não é fé, gente, leviandade. Às vezes é um sentimento do coração da pessoa e ele diz, Deus falou, não é Deus. Então tem que ter muita convicção nessas áreas. Então a gente confunde quando a gente começa a espiritualizar demais e vai saindo dos limites e a gente começa a confundir, às vezes, vontade da gente, pensamento da gente e achar que é Deus que está falando. E eu vi muito disso, as pessoas, porque Deus falou comigo, não, porque eu estou aqui porque Deus falou. Agora, Deus está mudando de ideia toda hora. Então tem que ter muita segurança e confiança e orientação da palavra, aquela paz de espírito, que é o maior sentimento, fazer direcionamento de Deus, é aquela paz de espírito na coisa. Não sente paz, não vai, não faz. Então essa questão da nossa devoção tem tudo isso, vida de oração, sinceridade, humildade diante de Deus, as coisas, faz parte de todo esse cultivo espiritual. Então o otimismo da fé, a fé é positiva, a fé é verdadeira, mas o mero pensamento positivo que se prega aí fora não tem nada a ver com fé. Tá? Então não entra nessa, nem com a história de passar energias. Coisa de esoterismo, gente.
Né? Então, as coisas daí... Eu estava no evento na praça, em Sapiranga, e daí damos a palavra ao prefeito, e o prefeito falou da energia positiva. E depois eu entrei para ministrar a palavra, e eu ministrei a palavra e disse que o Espírito Santo não é energia, que o Espírito Santo é uma pessoa divina, tá? E falei, mas, né, aquilo me chamou a atenção, mas não quis, assim, repreender o prefeito, né? Aí depois os outros pastores vieram, pastor, ainda bem que o senhor corrigiu aquilo lá, ainda bem que o senhor foi, sabe, lá e corrigiu, olha... Falei, nem me dei muito conta do que estava acontecendo, mas falei o que Deus me deu para falar. Porque é isso, às vezes as pessoas pensam isso e essa coisa do mundo que entrou e tomou conta. Então, penso que pensamento positivo, declarações positivas e passar energia positiva e não sei o que, gente, isso aí não é evangelho. Mas a fé é algo positivo, sim, lógico. Porque às vezes uma pessoa é cristã, mas é uma pessoa muito negativa nas coisas, que tu vê uma pessoa sem fé. Então nós temos que olhar por esse lado, não é meramente declarações positivas ou pessimistas que muda a história, mas que demonstram uma certa questão de espiritualidade, demonstra, né? Essa pessoa, uma pessoa que tem fé em Deus, ele está sempre confiante diante das situações difíceis e coisas, ele está exercendo a fé, ele está confiante, aí, né? É diferente. Porque a fé, ela, por mais que as coisas dão errado, ela te mantém firme e constante, ela te traz uma esperança. Te corrige, te leva a crescer, tirar boas lições. Exato, ela não te deixa esmorecer nos momentos difíceis. Uma expressão bonita, muito correta, que eu vi assim: a aprovação na vida do ímpio é para reprovar ele, mas a aprovação na vida do justo é para aprovar. Entendeu? Então é diferente. Então o justo passa por aflições e luta e aquilo aprova ele, dá crescimento para ele, é diferente. Então é claro que se tu vê uma pessoa crente, mas está sempre de mau humor, reclamando, queixando, lamentando, está demonstrando que não tem fé, que não tem uma experiência com Deus. Só vê o lado ruim, está toda hora lamentando e queixando e chorando e papai lamuriando, mas é crente. Onde é que está a fé? Então ela está demonstrando uma pessoa sem intimidade, sem comunhão, sem entender ainda a vida com Deus, né? Então as lutas vêm, mas elas nos dão crescimento. Então o nosso cultivo espiritual é importantíssimo nesse sentido aí, tá? Faz parte da nossa missão e do nosso testemunho. Depois, número 3 aqui, o cultivo da intelectualidade. Até já falamos um pouco, recentemente, ontem até, recebi um convite para um evento de missões para agosto ainda, e já me deram um tema, que é a igreja frente à atual corrupção e vida da sociedade de hoje. É pesado, já estou arrepiado desde agora. Então, aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu estava lembrando disso aqui, ó. Cultivo da intelectualidade. A intelectualidade não deve ofuscar a espiritualidade, mas deve ser usada em benefício da obra de Deus na terra, para a glória divina. E a busca de conhecimento sempre foi recomendado na Bíblia. O pregador tem de conciliar as duas coisas, intelectualidade e espiritualidade. Então, o cultivo da mente exige, por sua vez, o cultivo da mordomia do tempo. O pregador deve saber administrar o seu tempo de tal forma que o peso da intelectualidade e da espiritualidade se equilibrem. O pregador deve esforçar-se por estar bem informado dos acontecimentos políticos, sociais, econômicos, enfim, conhecimentos gerais, e saber aplicar a palavra de Deus dentro do contexto atual dos fatos. Isto é, ter sempre uma resposta bíblica para as interrogações do público que sofre e está confuso com a situação da nossa sociedade. Então tem isso aqui, e hoje me chamou a atenção, ontem quando me ligaram para agendar e me deram esse tema. Isso aqui, gente, é tão interessante, porque essa é a que nós falamos desde o começo, na parte da hermenêutica, você entender a mensagem da Bíblia, entender a mensagem e saber trazer e aplicar no contexto em que a gente está vivendo. A Bíblia tem respostas para tudo, nós que às vezes não conseguimos captar, alcançar a revelação dela. Nós precisamos entender, porque nós vivemos hoje. Olha as agonias
da sociedade hoje num todo. E a Bíblia tem soluções e respostas, mas como nós vamos chegar, como nós vamos entender, como nós vamos chegar às pessoas com a maneira adequada da palavra. Então, saber dos acontecimentos, eu sempre dou um testemunho de uma experiência assim, há uns anos atrás, né? Faz tempo isso, a internet não era tão popular como hoje, vamos dizer assim, né? Eu tinha, na época, uma revista que não existe mais, eu tinha a assinatura dela, que era a revista Defesa da Fé. Eu tinha feito num evento no Rio de Janeiro, quando estavam lançando a revista, eu fiz a assinatura. E por vários anos, não me lembro bem quantos, eu recebia todo mês a revista. E o que aconteceu? Um determinado mês, eu recebi a revista e tinha um artigo sobre reiki. Já viram isso? Que é aquele negócio de imposição de mão, de energizar e não sei o que e tá. Era uma novidade que estava estourando por aqui naquela época e a revista Defesa da Fé lançou um artigo sobre aquilo, né, mostrando as duas coisas. E eu tinha recebido a revista naquela semana, tinha lido o artigo, estudado aquele assunto, lido o assunto, tá. Aí estou eu no meu serviço na prefeitura e uma pessoa me chamou para resolver um problema no computador. Ela disse, eu quero ouvir um DVD que ela trouxe, eu quero ouvir e não está rodando no computador, não está conseguindo. Então ela me chamou para resolver o problema. Quando eu entrei assim, ela me alcança o CD e eu olho a capinha, né? E me escapuliu, acho que é provisão de Deus mesmo, que às vezes eu sou meio lento assim, eu não quero às vezes ofender as pessoas e eu custo falar, né? Mas me escapuliu na hora, eu disse logo o quê, né? Quando eu disse assim logo o que, ela disse, para aí, eu fui nesse negócio e me fez bem, então agora tu me explica o que tem de errado nisso aí. Aí é o seguinte, se eu não tivesse lido, estudado aquele assunto, como é que eu ia explicar? Entendeu? Como é que eu ia explicar? Como elas sabiam que eu era pastor, aí lá sentei eu, explicar o evangelho para elas, explicar o que é uma coisa, o que é outra, né? Entendeu? Então, essa área, você tem que estar informado. Então, veja notícias, acompanhe os movimentos. Então, hoje, como está acontecendo essa revolta toda contra Israel, isso tudo tem a ver com Bíblia. Isso tudo tem a ver com a nossa mensagem. Então, todo esse mover político dos países hoje, nosso país, tudo tem a ver com Bíblia, sim. Tudo tem a ver com Bíblia. Como é que eu entendo a mensagem bíblica para esta época? Então, por isso que o cultivo intelectual do pregador, da igreja, de todos, porque é o seguinte, o pregador, é para a gente que está no púlpito, que tem essa responsabilidade maior, eu digo assim, exige-se mais. Mas para o dia a dia, que é o chamado geral para a igreja, de Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra, Judeia e Samaria e confins da terra. Esse chamado é para toda a igreja. Então toda a igreja tem que saber evangelizar, tem que saber testemunhar, tem que saber falar da palavra para o mundo aí fora. Porque é a igreja que fala, é na rua, é no trabalho, onde tiver, é na escola, é na faculdade, é a igreja, é cada membro da igreja que está lá falando, testemunhando, anunciando. Então você tem que saber também essas coisas, não é só para o pregador de púlpito. Estão me entendendo? Então não é só ele. Então esse cultivo intelectual, nós temos a obrigação, não precisamos ser doutor, mestres, PhD dos negócios, mas a gente tem que se informar um pouco, na medida da nossa capacidade, buscar desenvolver e aprender para saber entender a Bíblia no contexto que a gente está, saber aplicar a mensagem dela. Senão nós falhamos da nossa missão, não conseguimos atingir. E hoje, de certa forma, a gente vai ver os muitos ministérios que a gente tem hoje, deixando os de falcatrua de lado, vamos dizer assim, mas os ministérios sérios, você começa a observar que uns conseguem atingir mais um certo segmento da sociedade, outros, que depende da capacidade, habilidade e foco que as pessoas dão, que é quase impossível tu entender e saber tudo hoje. Mas no contexto geral, de conhecimentos gerais, pelo menos boas noções a gente tem que ter para poder cumprir essa missão que temos aí de uma melhor maneira, tá bom, gente? O horário se foi, paramos aqui na página 9, amém? Deus abençoe. Obrigado, gente.